videoaula 2 com o conteúdo que será estudado na teoria da literatura 5. Voltamos nas abordagens extrínsecas do texto literário. Para nossa introdução, teremos que entender um pouquinho de marxismo e crítica literária. O estudo do marxismo. Para entendermos, é preciso compreender que as sociedades humanas progridem através da luta de classes, um conflito entre a classe burguesa, que controla a produção, a riqueza, e um proletariado que fornece a mão de obra para a produção. Essa foi a principal ideia do marxismo. É importante entender também que, para o marxismo, a arte faz parte de uma superestrutura da sociedade. É preciso entender que a literatura significa para eles a compreensão da totalidade do processo social de que ela faz parte. A literatura é um aspecto dessa superestrutura social. Dentre os 5 conceitos principais que Karl Marx criou, temos o sistema capitalista, meios de produção, materialismo histórico, mais-valia e luta de classes. Todos esses conceitos influenciaram as análises críticas dos textos literários dessa época. Lembrando Eagleton, as obras literárias não são fruto de uma inspiração misteriosa, nem são explicáveis simplesmente em função da psicologia dos seus autores. São formas de percepção, maneiras determinadas de ver o mundo, e como tal, têm relações com a forma dominante de ver esse mundo. É a mentalidade social ou ideologia de uma época. Isso interfere diretamente na produção cultural da época. E é essa análise que nos interessa dentro da função psicológica. A crítica literária marxista, ela se opõe tradicionalmente a todas as espécies de formalismo literário. Faremos aqui uma recapitulação daquilo que a gente viu em formalismo e estruturalismo nas correntes intrínsecas. Enquanto a obra era dissecada pelos objetos, pelos elementos estéticos da obra, aqui a função não é mais esse. Ele volta aqui para a forma artística de uma criação individual do artista, mas do ponto de vista social. O que esse artista está criando dentro da sociedade? O que ele quer explorar? Como que ele demonstra suas angústias, seus conflitos e o que ele quer atingir com essa produção literária? Então, Marx, ele atribuía à literatura elementos que formariam um conjunto entre forma e conteúdo harmônico, mas que tinha um propósito social. Para entendermos melhor, vamos entender o que é crítica. Significa a arte de discernir. Pegando pelo ponto de vista de que discernir é você entender o valor das coisas, das pessoas, num contexto sócio-histórico, psicológico, ou seja, entender o ser humano dentro da sua humanidade, então nós vamos abordar a crítica literária das correntes extrínsecas do ponto de vista de discernir, diferenciar esses aspectos de valores. Um dos primeiros tipos de crítica a surgir foi a crítica literária, que era para analisar livros, romances, poemas e obras de literatura em geral. Assim, nós temos no século XIX escritores que, além de serem autores, eles também faziam a crítica de outros textos produzidos em sua época. Diferente do que acontece em outras áreas da arte, vários autores consagrados exerceram e exercem até hoje a crítica literária, comentando trabalhos de colegas e às vezes até sendo bastante criticados. O papel principal da arte, segundo Georges Lukács, é contribuir para a transformação da consciência do indivíduo, apresentando-lhe formas alternativas e profundamente críticas de confronto com a sociedade capitalista e seu modo de produção. Dentro dessa perspectiva, surge a teoria crítica.
e a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é um nome dado a um grupo de pessoas, filósofos e cientistas sociais com tendências marxistas que se reuniram em 1920 e criaram alguns conceitos ligados com a modernidade, como o conceito de indústria cultural e cultura de massa. Na década de 30, Horkheimer e um economista, Pollock, fundam um instituto de pesquisa social em Frankfurt, na Alemanha, dentro da Universidade de Frankfurt. Com a ascensão de Hitler em 1933, eles saem do instituto, vários se transferem para a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que abriga esses pesquisadores exilados e que estavam sendo perseguidos por Hitler. Dentre eles, nós temos Theodor Adorno, que era musicólogo e filósofo, e o Horkheimer, que foi o fundador do Instituto de Pesquisa Social. Vamos conhecer um pouquinho do pensamento de Theodor Adorno. Toda linguagem conceitual realiza alguma forma de violência cognitiva, pois nunca é possível conformar totalmente as palavras aos objetos e sentimentos tais como eles são, contradição do não idêntico. Ou seja, a linguagem conceitual, ela de certa forma pode violar o conhecimento adquirido quando você tenta conformar totalmente aquilo que a palavra representa aos objetos representados. É uma contradição do mundo não idêntico, ou seja, ele não é como a realidade. Ele não é idêntico à realidade, ele é uma outra realidade possível. Ao erigir os seus próprios significados, cada obra de arte cria o seu mundo interno, ser para si, ou seja, ela se basta a si mesma, sem necessidade de se espelhar em objetos externos e incorrer em violência cognitiva. Ou seja, a obra não tem que se preocupar com o mundo interno, com o que o escritor pensa, o que o escritor é, mas sim sobre o mundo, com a perspectiva que ele enxerga esse mundo. Sendo assim, essa teoria nasce da consideração dos homens de tempos em tempos, vivendo sob condições determinadas e conservam sua própria vida com a ajuda dos instrumentos de trabalho. Ao considerar que a existência social age como determinante da consciência, a teoria crítica não está anunciando sua visão de mundo, mas diagnosticando uma situação que deveria ser superada. Você não tem que ter só uma visão de mundo, mas você tem que atuar no mundo. Esse era o pensamento do Horkheimer, enquanto cientista social. Entendendo então a indústria cultural. A indústria cultural traz à sua conformação todos os elementos característicos do mundo industrial. Quer dizer, o mundo industrial real, vivente, moderno, ele é utilizado para entender essa produção cultural como se fosse uma indústria mesmo, uma empresa cultural. E, portanto, tem um papel específico e tem uma ideologia dominante que vai fazer com que todo o sistema social em que a gente vive tenha sentido. Então, é por isso que a gente fala que um programa de televisão, ele é uma indústria cultural, porque ele tem uma ideologia dominante, ele transforma aquele conteúdo cultural a fim de atingir e continuar exercendo a dominação intelectual para quem o assiste. Portanto, ele faz sentido ao sistema social. Entendendo melhor o conceito de indústria cultural, que surgiu com Adorno e Horkheimer na década de 40, é que a produção da cultura é entendida como mercadoria. Então, uma música, um livro, um quadro, uma partitura, um espetáculo, um filme, todas essas produções artísticas são entendidas como uma mercadoria e, portanto, ela tem um valor agregado a ela. Também tem uma ideologia por trás de cada produção cultural, por cada mercadoria cultural.
Sendo assim, nós temos que entender a quem interessa a produção cultural. A um grupo que pretende dominar a grande população consumidora dessa cultura. Aí vem o mercado de massas, que faz com que reforce esse esquema de organização e planejamento administrativo dos produtos da cultura, que são produtos simbólicos. Um quadro, uma escultura, uma peça de teatro, eles são bens imateriais. Alguns fogem dessa ideologia dominante de massificação e alienação, mas continuam sendo uma mercadoria cultural, porque tem valor agregado culturalmente e financeiro. É uma organização, uma empresa que produz bens culturais. Aí temos revistas, programas de rádio, filmes, músicas, que são produzidos como os demais produtos fabricados em série, os automóveis, utensílios domésticos, etc. Surge então Herbert Marcuse, que é um outro pensador da teoria crítica e que trabalha com a indústria cultural, que se preocupava com o desenvolvimento descontrolado da tecnologia, esse racionalismo dominante nas sociedades modernas e com movimentos repressivos das liberdades individuais, ou seja, o aniquilamento das razões. O que ele quis dizer com isso? A racionalidade estava perdendo espaço para o pensamento individual, para uma visão crítica da sociedade, uma consciência crítica que transforma e que pode promover uma sociedade mais justa, mais igualitária, com uma outra visão de sociedade que não das classes dominantes sobre as massas que consomem os produtos. O nosso conhecido Walter Benjamin também é dessa linha de pensamento, só que ele já vai para um campo um pouco diferente, pois ele não diferenciava a arte clássica, erudita, como boa e a popular, a folclórica, como ruim. Ele via diferentes possibilidades na arte. Todas as artes têm o seu momento na sociedade, nas classes sociais, indiferentemente se alguém tem mais recursos financeiros ou menos recursos financeiros. Então, ele propõe aqui que a arte ela pode ser igual para todos. Resumindo, a teoria crítica, ela critica um mundo onde a instrumentalização das coisas torna-se a instrumentalização dos indivíduos, inclusive na produção de arte. Então, por isso que a massificação, a alienação é um fator preocupante para os estudiosos e para nós educadores, porque o que a gente pretende com a literatura? Justamente promover a reflexão, fazer com que as pessoas compreendam o mundo pelo ponto de vista de outras pessoas em outras épocas e que tudo isso faz parte de um processo social e histórico. Se entendermos que a literatura é um dos instrumentos capazes de, ao mesmo tempo, sensibilizar o homem e provocar nele reflexões que transformam as suas ações em transformação social, a gente tem aquilo que a gente chama de consciência crítica do cidadão. A partir de agora, apresentarei uma síntese das influências intelectuais e o foco teórico dos primeiros pensadores dessa geração da Escola de Frankfurt. Então, aqui você tem um panorama que facilitará você entender mais o que cada pensador pôde explorar dentro dessa teoria crítica, como o contexto histórico em que ela acontece, o que Freud coloca dentro da psicologia, né, tratando a estrutura do princípio da realidade, dos complexos, das situações em que a base psíquica vai analisar, inclusive, o autoritarismo e o comportamento social irracional que a gente descobre nos textos. A crítica ao positivismo também, a metodologia utilizada,
aos elementos que foram usados para entender todo o processo artístico e cultural da humanidade. Modificar, ou pelo menos provocar uma crítica à indústria cultural e à utopia da estética perfeita. Também a teoria marxista aparece no nosso quadro um resuminho, com uma crítica da ideologia burguesa, do trabalho alienado, do materialismo histórico e a abertura da mente para a compreensão de que o indivíduo, ele não é só indivíduo, ele também é parte de um coletivo social. E a teoria cultural, que é a crítica da cultura de massa, onde a alienação, onde a dominação prevalecem em detrimento do diálogo e das possibilidades de autoria individual. Aqui temos o panorama de época em época e os métodos que foram utilizados de análise. Um resumo de tudo que a gente já viu das críticas e as suas épocas. Então, de 20 a 30, temos o formalismo russo. De 30 a 40, a crítica arquetípica, que nós vamos estudar, inclusive, numa das atividades durante a disciplina. Nas décadas de 40 e 50, nós tivemos o neocriticismo, a nova crítica, e a crítica fenomenológica, o estruturalismo, a crítica feminista, a estilística, que nós já estudamos na teoria 4. Inclusive, na década de 60, essa estilística fica mais forte ainda. A partir da década de 1970, aí nós já temos a análise do discurso, a semiótica, a teoria da recepção, a teoria dos atos da fala, que também são posturas de crítica em que se critica inclusive a produção cultural vista como mercadoria e não como arte propriamente dita. Em 1980, surge a crítica lógica e os estudos culturais, que nós vamos abordar no final dessa disciplina. E na década de 90, 1990, os estudos pós-colonialistas e a teoria queer, que é uma teoria sobre o gênero. E aqui já estamos bem contemporâneos, porque já vamos ver aqui a questão da orientação sexual, identidade sexual, a questão da compreensão dos papéis sexuais na sociedade. E essa questão do intergêneros também. Então, a crítica literária, durante toda a sua existência, ela sempre acompanhou os movimentos sociais, a sociedade agindo e o pensamento dessa sociedade interferindo no modo como a gente entende cada época literária, cada texto produzido. Para entendermos um pouquinho sobre literatura e sociedade, já que nós estamos falando muito em sociedade, Antônio Cândido divide os estudos sociológicos da literatura em 6 tipos básicos. Aqueles estudos, aquelas análises, que relacionam uma literatura, um período, um gênero, com as condições sociais que você tem. Outro aspecto interessante é quando você vai verificar em que medida a obra reflete a sociedade. Por outro lado, também temos as investigações das relações entre a obra e o público. Aquela obra que às vezes se torna um best-seller, como que isso acontece? Que relação é essa que se estabelece? Estudos também concentrados na posição e na função social do escritor, buscando relacionar estas circunstâncias, as instâncias que a sua obra nasce, e todo o conjunto da sociedade. Peguemos aqui um exemplo clássico para entender isso aqui. Paulo Coelho. Qual é a posição e a função social do Paulo Coelho enquanto escritor, e a sua produção literária em relação à sociedade? Como que isso pode ser estudado? Esse é um estudo possível e muito interessante de ser feito. Também a investigação da função política das obras e dos autores. É quando a gente fala que nós temos a literatura engajada. Então, se você pegar toda a obra do Chico Buarque durante o período ditadura no Brasil,
você vai perceber que ele fazia uma política dentro dos textos, né? Você tem Ópera do Malandro, você tem Gota d'Água e vários outros textos musicais em que ele questiona a situação de não liberdade ou de opressão e faz a sua função política dessas obras para movimentar um pensamento coletivo na sociedade. E por último, né, temos a investigação das origens da literatura e de gêneros literários. É bom lembrar que atualmente não há uma distinção assim muito específica ou que seja facilmente determinada numa obra, num romance, de quando é uma crônica ou quando é uma prosa poética. Há muitos textos em que isso tudo se mistura e cria um universo de gêneros e intergêneros literários numa mesma obra de arte. Os estudos culturais são, então, a tendência mais forte da nossa crítica de hoje. Atualmente, questionamos os critérios únicos de abordagem do artefato literário, sendo que a gente tem uma multiplicidade de situações, de modelos críticos que podemos utilizar, dependendo do objetivo a que eu quero alcançar. Lembrando Antônio Cândido, todos aqueles 6 estudos são possíveis dentro de qualquer obra literária, escrita em qualquer época, independentemente do gênero literário que foi escrito. Podemos pegar Machado de Assis e analisarmos hoje pelo ponto de vista psicológico? Podemos. Sociológico? Podemos. Mas também podemos olhar do ponto de vista estrutural? Podemos. Não há uma única possibilidade de investigação de teoria crítica. O que a teoria nos favorece é que ela possibilita pensarmos sobre a literatura, produzirmos uma consciência sobre a produção literária e discernirmos, como toda palavra crítica vem, discernirmos a boa literatura daquela literatura menor, daquela literatura que não agrega, daquela literatura que é repetitiva, daquela literatura que é massificante, daquela literatura que não é arte. Ela é uma caricatura da realidade. Enquanto que a produção de obra de arte literária é aquela carregada de polissemia, de vários sentidos, é carregada de sentido psicológico, emocional, subjetivo. Quando pensamos numa análise crítica de uma obra de arte, pensamos nas possibilidades que o leitor tem de alinhar o que ele já sabe da vida, o que ele já viveu, as suas experiências, ou seja, o seu conhecimento prévio, com o conhecimento novo ou com o conhecimento apresentado pelo ponto de vista de uma outra pessoa, que é o autor. Então, a crítica literária na contemporaneidade recebe o mérito, como dos estudos culturais, por articular as várias áreas do saber. A modificação do lugar das perguntas, a reorganização teórica e conceitual pelos viés dos estudos culturais aqui próximo da gente, na América Latina, conduz ao questionamento das hierarquizações baseadas em oposições como tradição e novidade. O que é tradição e o que é novidade? O que, por exemplo, é alta cultura e cultura de massa? O que é erudito e popular? O que é centro e margem? O questionamento dessas oposições e hierarquizações cristalizadas se situa entre as várias e polêmicas contribuições que os estudos culturais podem trazer para a teoria crítica. E assim nós terminamos a nossa disciplina. Eu espero que vocês descubram todas as possibilidades que nós temos dentro da literatura e da crítica literária.
A crítica não veio para nos torturar e nem para torturar quem é produtor de literatura. Brinco com vocês apenas para lembrar que a teoria da literatura é uma necessidade para nós, educadores, que vamos trabalhar com obras de arte. Nós temos que compreendê-la mais profundamente do que apenas apreciá-las. Temos que ajudar os nossos alunos a perceber essa obra de arte na sua totalidade. E assim, eu fecho com pequenos versos da poetisa Hilda Hilst. Não saber se ausenta ou se te espera. A aflição de te amar se te comove. E sendo água, amor, queres ser terra. Essas contradições, essa subjetividade tem que ser descoberta uma a uma por cada um de nós leitores. E o nosso papel de professores, mediadores, críticos de literatura, teóricos da literatura, é ajudarmos os alunos a perceber e apreciar essa obra de arte. Muito obrigada e até a próxima.